Muitas pessoas me perguntam, Danilo, por que é tão difícil se planejar para comprar algo? Normalmente a gente quer o quê? Quer aquilo na hora. Mas essa resposta é simples, porque existem duas pessoas dentro de você. Olá pessoal, eu sou o Danilo Silva, especialista em compras planejadas, e eu não tô maluco não. Realmente existem duas pessoas dentro de nós, e eu vou te explicar aí a nível psicológico porque é tão difícil a gente deixar de ser imediatista e a gente se planejar para poder comprar alguma coisa. Bom, vamos falar primeiro a nível cerebral. Nós temos dois sistemas que controlam nossas funções cerebrais. Primeiro, o neocórtex. O neocórtex, ele é responsável pela razão. Então é aquela parte do cérebro onde a gente consegue ter o discernimento, consegue processar os dados. E por outro lado, a gente tem o sistema límbico, que é o sistema emocional ou cérebro emocional, que ele é responsável pelas nossas ações a nível de instinto. Esses dois sistemas eles acabam aí entrando em conflito numa hora de decisão de compra. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para você. Já são 00:30, você está assistindo aquela série que você ama e tá aquela adrenalina, aí chega lá o ladrão e vai fazer aquele assalto, abordou naquela cena que você estava esperando por tanto tempo e daqui a pouco, pumba, acaba o episódio. O que acontece na hora? O seu cérebro, o neocórtex, fala: bom, tá na hora de dormir, 00:30, amanhã eu vou trabalhar, senão eu vou acordar um bagaço, então vou dormir. E o que o outro cérebro faz, o outro sistema emocional, o sistema límbico, ele fala pra você: não, é só mais um, fica, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui nessa série, eu preciso saber o que, só mais um, eu preciso saber o que vai acontecer com esse cara. E aí o que acontece? A gente acaba ficando e assiste aí a série e bom, no outro dia tá arrebentado, você acorda e fala: puxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiquei assistindo? Isso só foi um exemplo para você entender como é que funciona o seu cérebro, e isso se repete na hora de uma decisão de compra. O sistema límbico e as emoções, eles são muito responsáveis pelo nosso imediatismo e pelas nossas compras impulsivas. Legal, entendido como o nosso cérebro funciona na hora da compra, por que algumas pessoas têm mais controle do que outras? E é isso que eu vou te falar, são alguns fatores ao longo da nossa vida que determinam, vamos dizer assim, esse autocontrole financeiro. Primeira situação aí que determina muito, a nossa história. Então assim, durante a nossa história, desde a nossa infância, né, o nosso sistema límbico ele vai sendo moldado. Tá ok? Quando a gente é pequeno, né, a gente não tem aquela noção de tempo e espaço. Ou seja, quando nós estamos na nossa infância, somos crianças, não existe o amanhã ou um mês que vem. A criança simplesmente vive o momento do presente, a gratificação momentânea. Né? Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai passando por estímulos e sendo educado, né, dentro das nossas casas, dentro das salas de aulas, a gente vai amadurecendo essa questão de tempo e espaço. Ou seja, pessoas aí normalmente que têm uma educação um pouco mais de qualidade, elas têm a situação de visão, né, de planejamento e a visão de tempo mais aguçada do que outras. Então, um fator realmente determinante para isso, para esse desenvolvimento dessa mentalidade, né, de ter um psicológico mais forte para poder deixar de ter uma gratificação momentânea para trocar por outra lá na frente, né, que vai ser muito melhor, essa pessoa, o que influencia muito é a educação. O segundo fator que influencia na nossa tomada de decisão em relação aí às compras, nosso controle emocional, seria o significado que a gente atribui às coisas. Então pessoal, como todo mundo sabe, infelizmente no nosso país a desigualdade ela é enorme. Então poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas têm muito pouco. Isso acaba tendo alguns fatores, né, e algumas consequências em relação aí ao nosso controle emocional. Primeiro é o significado que a gente atribui às coisas. Como muitas das pessoas não têm acesso a alguns bens de alto valor agregado, vamos dizer aí imóveis, automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, o que acontece? O valor que nós atribuímos a essas coisas são muito além do que elas realmente são. E com isso faz com que exija uma busca realmente frenética e uma ansiedade para a compra desses produtos.
Ou seja, o carro. O carro é o sonho, né? Um exemplo típico do sonho de todo brasileiro, a paixão do brasileiro, colocado como um símbolo, né, de status dentro da nossa sociedade brasileira, onde muitas das pessoas não conseguem, no caso, se planejar para adquirir o carro. Né? A pessoa ela tem aquele dentro dela, no subconsciente, aquela vontade incessante em ter aquele produto, em estar realizado perante a sociedade, perante ela mesmo, né? Como um fator aí de gratificação enorme, atribuindo até mais valor do que realmente o objeto possui. Terceiro fator, pessoal, terceiro fator que influencia nas nossas tomadas de decisão. Nesse caso, é o nosso trabalho. Então, para vocês entenderem, infelizmente também no Brasil essa é a nossa realidade. Muitas das pessoas não têm acesso à educação e por isso não conseguem ter a liberdade de escolha das suas ocupações. Então muitas das pessoas trabalham em trabalhos realmente que não estão totalmente satisfeitas. O que isso reflete no nosso controle emocional na hora das compras? Alguém já se pegou aí pensando naquilo, eu vou comprar esse celular aqui porque eu mereço, poxa, eu trabalho, eu ralo, eu mereço comprar esse celular com meu dinheiro. Quem já se pegou pensando nisso? E realmente é isso que acontece. Muitas das pessoas não estão totalmente satisfeitas em seus trabalhos e acabam descontando, né, vamos dizer assim, essa insatisfação como uma forma aí de compra. Então, numa forma de uma gratificação momentânea. Naquele momento, o trabalho é para isso. Então aí é por isso que existe esse impulso na hora das compras, tá? Então esses três fatores, pessoal, foi para dar um exemplo do que acontece conosco a nível psicológico. Existem outros fatores, tá, para serem colocados aqui, mas eu prefiro agora a gente focar um pouquinho do que a gente pode fazer para se controlar melhor aí, para não se enrolar nas contas e de repente ter um pouquinho mais de controle emocional para planejar a compra e realmente ter uma satisfação muito maior daquele produto do que ele poderia trazer pra gente no momento. Então, primeira dica super importante aí, não gaste mais do que você ganha. Essa é uma dica básica. Então, se você não tem dinheiro para gastar, então não gasta. É melhor do que passar sufoco. Isso aí é básico, tá? Muitas das vezes a pessoa vai por impulso, depois eu me viro, depois eu me pago. Não, tente se controlar e realmente gaste o que você tem. Ok? Segunda dica, que eu também tento me policiar muito em fazer e tem me ajudado bastante, que é o que? Controlar os gastos, né? Então, pessoal, a gente tem que saber para onde está indo o nosso dinheiro, para onde a gente está gastando. Então, uma dica para você que eu deixo aqui que é bem legal e bem prática, todo final de mês, faça um balanço do que foi o mês, puxa lá um extrato e dá uma olhada onde você teve os seus maiores gastos. Monta uma planilha com os gastos e vai colocando lá, olha, gastei X de lazer, gastei Y com compras de supermercado, gastei aqui com o carro. Então você consegue saber para onde o dinheiro está indo e muitas das vezes aí fazer alguns ajustes para melhorar um pouquinho aí o seu orçamento mensal. Legal? Terceira dica, pessoal, procure as linhas de créditos corretas para fazer as compras. Então isso é importante para a gente não cair aí numa situação de pagar aí por muitos anos uma boa parte aí de juros para os bancos. Então essa terceira dica aí é fundamental, procurar as linhas de créditos corretas, seja ela um financiamento, seja ela através de um consórcio ou mesmo comprando realmente à vista, tá? Que seria a melhor opção. Não compre por impulso, tá? Quarta dica, tente se programar para isso. Então normalmente assim, vou dar um exemplo aqui básico, supermercado. Pessoal, supermercado, a melhor coisa para se fazer é montar uma lista prévia antes de você ir. Então, para você já ir focado naquilo que realmente você precisa. Você chegando lá e fazendo compra sem lista, sem um foco, meu Deus do céu, você acaba comprando tudo que tem lá e mais um pouco e viu ali uma coisa gostosa para comprar e aí já tá no carrinho, a conta já foi pro espaço, né? Então, foque, tá? Foque, não gaste mais do que você ganha, controle bem o seu orçamento para onde está indo esse dinheiro. Tome as linhas de crédito corretas para fazer as compras aí de bens de alto valor agregado e seja focado, né, com uma lista de compra, focado naquilo que você vai comprar, se planejando.
Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Das dicas que eu dei, todo o panorama aí a nível psicológico de como é que funciona o nosso cérebro na parte das compras. E se você gostou do vídeo, aí eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, mas não esqueça, tem muita gente esquecendo de ativar o sininho lá. Ativa o sino, porque é com esse sininho que vai vir as notificações que tem vídeo novo aqui. Legal? E aí dá um joinha pra mim também, dá um curtir aqui que você me ajuda a subir esse vídeo aqui no YouTube. Fechado? Então aí na semana que vem a gente tem mais coisa, mais planejamento, mais dicas, mais controle de compras e compra planejadas. Valeu, pessoal, tamo junto.